everybody! How are you? Olá a todos, tudo bem com vocês? No dia de hoje, em nossa aula de inglês online para iniciantes, nós vamos estudar os dois verbos, o to present, que significa apresentar, e o to work, que significa trabalhar. Rápido e fácil. Te explico e já aplicamos. Se você é iniciante e já gostou desse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações. E me deixe aqui nos comentários se você vai fazer uma entrevista de emprego em inglês ou se você vai viajar para fora. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de carreira em inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Então olha só o que nós temos aqui. Nós temos to work. Como é que eu posso usar um complemento com este verbo? Eu posso dizer alone, que é sozinho, at home, que é em casa, remotely, que nós estamos nesta fase aí de que todos estão trabalhando remotamente. Então, ó, remotely, remotamente. E at the office, tá certo? Que é no escritório. Então, olha como nós vamos conjugar o verbo to work com as pessoas do sujeito. Se eu tenho I, que é eu, então eu vou conjugar work. Eu trabalho. Em inglês, I work. You work. No caso, eu me dirijo a você e digo, você trabalha. Que em inglês, you work. She works and he works. Esses dois, quando eu tiver as terceiras pessoas do verbo he, she e o it, que hoje aqui nós vamos trabalhar somente o she e o he, o verbo sempre nós iremos acrescentar s. Mas é porque está no plural, como eu disse nos vídeos anteriores, não é plural, e sim é a conjugação. Assim como no português eu digo, eu trabalho, tu trabalhas, então no inglês nós temos também as suas conjugações, só que é de uma maneira mais simples, não é tão complexa quanto nós temos na língua portuguesa. Então, olha o que nós temos continuando. She works, ela trabalha. He works, ele trabalha. We work, nós trabalhamos. E they work, eles trabalham. E aqui no próximo, nós também podemos usar o verbo to work com as profissões, que em inglês nós dizemos profession. Profession. Se quiser colocar no plural aqui, pode dizer também professions, ok? Então, olha só, no meu caso, eu trabalho como uma professora. Então, eu sempre vou dizer, I work as a teacher. É claro que isto é um conteúdo para o próximo vídeo, mas eu quero dizer que sempre que você for se referir que você trabalha como alguma coisa, ou como engenheiro, ou como uma professora, você sempre vai usar a palavra as. Tá certo? Então, ó, I work as a teacher. É claro que aqui eu também vou dar uma dica de pronúncia. Então, sempre que eu tiver as, a, vai mudar. As a. I work as a teacher. Então, emenda. Vamos usar as famosas linking sounds, ou seja, aqueles sons que são ligados e traz um aspecto de falante nativo. Então, ó, mais uma vez, I work as a teacher. Tá certo? Que aí eu trabalho como uma professora. O próximo, you work as a pilot. You work as a pilot. Você trabalha como um piloto. Então, lembrando aqui novamente, ó, as a pilot. You work as a pilot. Próximo. Então, aqui nós temos she works as a doctor. She works as a doctor. Ela trabalha como uma médica. Próximo. Um advogado também nós podemos dizer he works as a lawyer. He works as a lawyer. Percebem-se? Vocês podem perceber que nós estamos ligando um som. Então, repete aí comigo. He works as a lawyer. Tá certo? E o próximo, olha só. We work as an engineer. Nós trabalhamos como um engenheiro. Vocês podem perceber que aqui mudou a pronúncia. As an engineer. Por que isso? Porque quando eu tiver uma palavra como engineer, que nós temos o início dela como uma vogal, então sempre a palavra que vier antes precisa ser an. Se eu tivesse big car, carro grande, como o big começou com uma consoante, o B, então por isso que fica
big car. No caso aqui, a palavra engineer começou com uma vogal, então por isso que temos aqui we work as an engineer. An engineer, vocês podem perceber que eu posso emendar aqui, ó, an engineer, tá certo? Que também traz uma noção aí de falante nativo. Próximo, they work as a nurse. Uma equipe famosa que nós temos aqui e que ganhou muita visibilidade num período como este de 2020. Então, olha o que nós podemos dizer, they work as a nurse. Eles trabalham como enfermeiros. Agora vamos conjugar to work com profession, tá certo? Apenas para vocês entenderem como é que eu posso aplicar estas frases e estes verbos. Como é que eu posso fazer? I work as a teacher. Eu trabalho como uma professora. You work as a pilot. Você trabalha como um piloto. She works as a doctor. Ela trabalha como uma médica. Já ele trabalha como advogado, então eu vou dizer he works as a lawyer. We work as an engineer. Nós trabalhamos como engenheiros. They work as a nurse. Eles trabalham como enfermeiros, tá certo? Ou enfermeiras. E o próximo? O verbo to work nós podemos, essa figura que está aqui vai exemplificar exatamente o que eu estou querendo dizer. O que acontece? Sempre que eu usar o verbo to work, vai ter algumas preposições que vão determinar um lugar específico, que foi por isso que eu coloquei aqui, specific place, lugar específico. Então vamos entender um pouco. Se eu trabalho no Google ou na empresa Google, então eu sempre vou dizer I work at Google. Então o verbo to work, nós temos que ter atenção que depende do complemento, ele também tem uma preposição especial para ele. Então, olha só o que eu tenho. I work at Google. Então, por que eu usei aqui a preposição at? Porque Google é um nome de uma empresa, é uma empresa específica, é um lugar específico. Então, por isso que eu usei a preposição at. Olha já aqui. You work at the hospital. You work at the hospital. Você trabalha no hospital. Ok, no hospital. Então aqui, at the. Mas como eu não especifiquei o nome do hospital, Sírio-Libanês. Se eu tivesse dito Sírio-Libanês, por exemplo, então eu deveria colocar You work at Sírio-Libanês. Não vem ao caso esta informação, e sim que ele trabalha no hospital, pode ser qualquer hospital. Então, at the hospital, apenas isso. Já o próximo, ok, estamos neste período em que estamos trabalhando em casa. Como é que eu digo isso? She works at home. She works at home. Ela trabalha em casa. Então, a preposição, sempre que eu tiver o home, sempre vai ser at, porque é o local específico. No banco, também não disse o nome deste banco, então eu vou dizer he works at the bank. Então, fazendo uma breve revisão, vocês percebem, gravem a seguinte informação. Quando eu tenho um local específico, Google ou Sírio-Libanês, que eu disse, então nós vamos sempre iniciar o verbo, sempre após o verbo nós temos a preposição at. Não dei o nome do local, então é sempre at the. Olha aqui, é o caso desta frase que nós temos aqui. He works at the bank. Ele trabalha no banco. Agora, se eu dissesse que ele trabalha no Itaú, então aí sim eu coloco a preposição at, porque é o lugar específico. He works at Itaú, mas não vem ao caso aqui. He works at the bank. Ele trabalha no banco, tá certo? Então vamos para o próximo. Agora, nós trabalhamos no shopping. We work at the mall. We work at the mall. Nós trabalhamos no shopping. Então, olha só, at the, porque eu não dei o nome do local, então sempre vamos usar o at the, tá certo? Próximo aqui no supermarket. Supermarket. Então, eles têm aqui, ó, they work at the supermarket. Eles trabalham no supermercado. Agora nós vamos para o próximo verbo muito utilizado, principalmente para vocês que estão dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, que vão usar muito este verbo to present. To present, que é o verbo apresentar. Então vamos aqui comigo. Então olha só a frase que nós temos com o verbo to present, que é apresentar. I present the meeting. Eu apresento a reunião. E o próximo, you present the document. Você apresenta o documento. Então, sempre que eu tiver tanto um meeting
Quanto document, nós precisamos usar the. You present the document. Perfeito? Então, agora aqui. She presents the homework. She presents the homework. Ela apresenta o homework, que é a lição de casa. Isso mesmo. Não vão me dizer que homework é trabalho de casa, no sentido de afazeres do lar. Não. No caso aqui é she presents the homework, que é a lição de casa, que é a tarefa de casa, tá bom? E aqui he presents the spreadsheet. Se você é um profissional que está dentro da empresa, com certeza você precisa apresentar relatórios, correto? Então, muitos relatórios, eles precisam ser feitos num spreadsheet, ou seja, que é numa planilha. Então, olha o verbo como nós iremos usar. He presents the spreadsheet. Ele apresenta a planilha. Já aqui, we present the papers. We present the papers. Nós apresentamos os papéis. Imagine que vocês têm uma norma de conduta aí dentro da empresa e que elas foram impressas. Elas foram printed, elas foram impressas. Então, como é que você vai dizer? Nós apresentamos os papéis, ou seja, vocês imprimiram e entregaram, apresentaram a essas pessoas, certo? Já aqui, they present the results. They present the results. Eles apresentam o resultado. O resultado pode ser de um projeto que foi elaborado dentro da empresa e agora vocês precisam apresentar o resultado disto, ou pode ser de uma performance, de um feedback, de um relatório de performance, que é como está o seu desempenho. Então é resultado, olha lá. They present the results. Eles apresentam o resultado. Agora vamos fazer uma revisão dessas frases. I present the meeting. Eu apresento a reunião. You present the document. Você apresenta o documento. She presents the homework. Ela apresenta o homework, que é a tarefa de casa, a lição de casa. He presents the spreadsheet. Ele apresenta a planilha. We present the papers. Nós apresentamos os papéis. E they present the results. Eles apresentam o resultado. Se você é iniciante, eu indico este vídeo aqui, pois nele está contido as 7 respostas importantes para você destravar a sua apresentação pessoal. Agora, se você quer saber das perguntas mais elaboradas, eu quero indicar para você este vídeo aqui, que foram as perguntas feitas dentro da imigração no aeroporto dos Estados Unidos.